Está no UOL Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sábado, 2 de maio, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, maiores companhias do mundo divulgam resultados. Em mundo, Estados Unidos querem formar coalizão para liberar Hormuz. Já no Brasil, o Congresso derruba veto de Lula e mantém PL da dosimetria. Muita coisa importante para a gente conversar hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, as maiores empresas do mundo divulgaram seus resultados nessa última semana e os mercados repercutiram os números. Bora trazer 6 destaques chamativos aqui, começando pela Meta, dona do Instagram. A empresa até superou as expectativas, mas as ações caíram 8,55%, depois que ela elevou a previsão de gastos com IA em 2026 para até 145 bilhões de dólares. E o ponto aqui é que, diferente das rivais, a Meta não tem uma operação gigante de nuvem para monetizar esse investimento, e por isso acabou sendo a que mais sofreu no mercado acionário. E ainda nessa mesma linha, Branco, a Amazon mostrou um resultado bem forte, com o lucro disparando 77%, puxado por um aumento de 28% na receita da AWS, o maior ritmo em 15 trimestres para o serviço de nuvem. Só que as preocupações com os 200 bilhões de dólares de gastos previstos em IA seguraram a reação do mercado. As ações acabaram subindo só 0,77% na quinta-feira, dia 30. Já a Microsoft também veio com números robustos na nuvem. A receita do Azure cresceu 29%, mas no dia seguinte ao balanço as ações recuaram 3,93%. E de novo o mercado pesou a mão porque a empresa levou a projeção de gastos com IA para 190 bilhões de dólares em 2026. Agora, quem viveu o movimento contrário foi a Alphabet, controladora do Google. As ações dispararam 9,97% depois que a receita do Google Cloud avançou 63%, bem acima das rivais AWS e Azure. E não foi só a nuvem não, o Google Search também cresceu 19%. Agora, puxando para semicondutores, a sul-coreana Samsung entregou um número quase absurdo. Lucro líquido em alta de 474%, impulsionado pela demanda por chips de memória usados em sistemas de IA. Só na divisão de chips, o lucro aumentou cerca de 50 vezes. A queda das ações de 2,43% após esse resultado parece mais uma correção do que qualquer outra coisa, até porque os papéis já acumulam alta de 88% em 2026. E para fechar o nosso giro, a Apple também superou levemente as expectativas, com receita de 111,2 bilhões de dólares e lucro de 29,6 bilhões no último trimestre. O resultado veio puxado principalmente pela área de serviços, enquanto as vendas do iPhone ficaram um pouco abaixo do esperado. No geral, fica bem claro que o mercado está deixando as Big Techs gastarem com IA, mas cobrando uma coisa em troca: resultado e monetização o quanto antes. E com esse giro do bloco de empresas fechado, a gente vira a página agora e segue direto para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, a tensão no Oriente Médio continua sem sinal de trégua. Já se passaram 2 meses desde o início da guerra contra o Irã e o Estreito de Hormuz segue fechado, com mais atualizações nos últimos dias. O ponto central aqui é que o Irã mantém o bloqueio como resposta a uma ação naval americana, que vem restringindo as exportações de petróleo do país. E começando as novidades pelo lado dos Estados Unidos, o governo quer formar uma coalizão internacional para reabrir Hormuz. A iniciativa deve se chamar Construção da Liberdade Marítima, mas não deve incluir Rússia, China, Cuba e outros adversários dos americanos. E tem um detalhe importante nessa proposta, Andrezinho. Ao mesmo tempo em que tenta reabrir Hormuz, ela também prevê manter o bloqueio americano a portos iranianos. Na prática, isso dificulta as exportações de petróleo do Irã e obriga o país a estocar o excedente. E o impacto disso pode ser enorme. As receitas do Irã, estimadas em 5 bilhões de dólares por mês, podem cair
ir a zero. No meio dessa escalada, Trump chegou a republicar uma imagem nas redes sociais mostrando o Estreito de Hormuz com o nome Estreito de Trump. E indo além, o presidente americano também estaria avaliando novos bombardeios contra o Irã, mirando alvos militares e políticos, ou até uma declaração de vitória no conflito. E com esse aumento de tensão, na quinta-feira, dia 30, o petróleo chegou a bater $126 o barril, atingindo uma máxima de 4 anos. Do lado iraniano, o clima também endureceu. Putin, que é aliado do Irã, alertou Trump sobre consequências prejudiciais de novos ataques. E o presidente iraniano disse que o bloqueio naval americano está condenado ao fracasso. Enquanto isso, a Guarda Revolucionária prometeu responder a novas ofensivas com ataques dolorosos. Mas apesar desse cenário, ainda existe um fio de esperança. O governo iraniano passou a trabalhar com um novo plano de paz. Ou seja, com Hormuz fechado, o risco de novos ataques e o petróleo disparando, o mundo segue acompanhando de perto o conflito. Mas agora encerrado o panorama internacional, bora virar a chave e ir para o noticiário aqui do Brasil. Começando o bloco de Brasil, o Congresso derrubou nesta quinta-feira o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, um projeto que permite reduzir as penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. E o placar foi bem expressivo, né, Branco? Na Câmara foram 318 votos a favor da derrubada do veto e 144 contra. Já no Senado, o placar foi de 49 a 24. Com isso, o texto agora deve ser promulgado por Lula e passa a valer como lei, mas com um detalhe importante: essas novas regras ainda podem ser contestadas no STF. E o texto pode impactar inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. A leitura é que com as novas regras ele pode sair do regime fechado em um prazo menor e ainda ter a pena total reduzida. Agora, nos bastidores, teve uma manobra fora do comum antes da votação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, retirou da análise trechos que poderiam conflitar com a lei antifacção e que poderiam beneficiar condenados por outros crimes, como feminicídio. E com isso, o Congresso derrubou o restante do veto sem mexer nessa parte. Só que o governo contestou a medida, alegando que esse tipo de manobra não tem previsão legal. No quadro geral, isso aumenta a pressão sobre Lula em uma semana especialmente difícil no Congresso. Na véspera, o Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias ao STF, no que foi a primeira rejeição de um indicado ao Supremo desde 1894. E depois dessa derrota, aliados de Lula começaram um pente fino para mapear votos fora do esperado, inclusive dentro do PSB, que é um partido da base. Isso foi visto por alguns como traição. E vale lembrar que o PSB é o partido de Rodrigo Pacheco, que é ex-presidente do Senado e nome preferido de Alcolumbre para a vaga no STF. Ou seja, a escolha de Lula por Messias em vez de Pacheco acabou virando um ponto de desgaste com o Congresso. E para complicar ainda mais o cenário, segundo a jornalista Malu Gaspar, do Globo, o ministro Alexandre de Moraes também teria atuado contra Messias. Andrezinho, um cenário bem complexo que mostra como a relação entre Planalto e Congresso segue bastante tensionada. Mas com o Bloco Brasil completo, bora agora conferir como foi o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Delfim, por conta do feriado de ontem, vamos falar aqui sobre o pregão de quinta-feira. Por aqui, o Ibovespa subiu 1,39% aos 187.318 pontos, interrompendo uma sequência de 6 quedas. Ainda assim, o índice fechou abril com um leve recuo de 0,08%. Os investidores dividiram as atenções entre balanços corporativos, movimentações em Brasília e indicadores macroeconômicos. Entre os dados do dia, as contas do governo registraram déficit de 73,8 bilhões de reais em março, o pior resultado para o mês na série histórica. A dívida bruta, por sua vez, subiu para 80,1% do PIB, voltando ao nível da pandemia. Já o desemprego avançou para 6,1%, mas segue no menor patamar para março da série histórica. Entre as ações, a Braskem avançou 2,35%,
após os acionistas aprovarem Magda Chambriard, CEO da Petrobras, como presidente do Conselho de Administração da Petroquímica. Nos Estados Unidos, os índices renovaram máximas históricas de fechamento. O S&P 500 subiu 1,02% no pregão e acumulou alta de 10,42% em abril. Já o Nasdaq avançou 0,89% no dia e saltou 15,29% no mês. Foi o melhor desempenho mensal dos dois índices desde 2020. Por lá, as ações de Eli Lilly subiram 9,81% após reportar receita acima do esperado, com a forte demanda pelos remédios emagrecedores como Zepbound e Mounjaro. E para fechar, o dólar caiu 0,99% a R$ 4,95. Em abril, a moeda americana recuou 4,38%. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Aproveita o fim de semana e já compartilha com os amigos e a família. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê na segunda no próximo episódio. Valeu, pessoal!